Vamos ler a palavra de Deus, no Evangelho de João, nós vamos abrir. Vamos começar primeiramente com João 1 e vamos ler versos 12 e 13. Depois nós vamos para o capítulo 3 e vamos ler versos de 6 a 17. Então, primeiramente, João 1, 12 e 13. A palavra de Deus diz assim para a gente: mas a todos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram da linhagem humana, nem do desejo da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Vamos lá para capítulo 3, de 6 até o 17. E a palavra do Senhor nos diz assim: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra aonde quer e ouves o seu som, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode ser isto? Jesus respondeu: tu és mestre em Israel e não entendes essas coisas? E em verdade te digo que nós dizemos o que conhecemos e testemunhamos o que vimos, mesmo assim não aceitas o nosso testemunho. Se vos falei das coisas terrenas e não credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Amém. Nós já começamos há 2 domingos uma série de mensagens baseadas no livro O que Jesus Espera de Seus Seguidores, de John Piper. E vamos continuar hoje dentro dessa série de mensagens, agora pensando um pouco sobre a vida pelo Espírito. Primeiro mandamento do nosso Mestre e Senhor Jesus, nós temos aí o novo nascimento. Jesus nos convida a uma nova maneira de viver, a um novo modo de vida. Embora isto pareça um convite, a gente precisa destacar que este convite é para todos, para todas as pessoas indistintamente, para que creiam, para que o recebam como o Senhor e Salvador de suas vidas. Na verdade, este convite, ele é uma questão de vida ou morte. Esta é a realidade. É disso que trata o texto que nós lemos. Questão de vida ou morte. Ou nascemos de novo para que vivamos com Deus, ou não experimentamos este novo nascimento e perecemos para com Deus. Na verdade, morreremos eternamente. E morrer eternamente, já falei isso outras vezes aqui, não é extinção ou extinguir a vida, não. É simplesmente estar separado eternamente de Deus. Isto é a morte eterna. Então, na verdade, o que nós vemos é um mandamento do Senhor. Ele convoca a todos para que creiam. Ele deseja que todos creiam. E nós precisamos obedecer àquilo que o Senhor determina através de sua palavra. A partir do momento em que nós cremos, nós recebemos o Espírito de Deus que passa a habitar em nós.
através do momento em que nós nos arrependemos, confessamos os nossos pecados, recebemos a Jesus, o Espírito do Senhor passa a habitar em nós, através de plena rendição e entrega total de nossas vidas ao Senhor. Isto, tudo que falei aqui, não tem a ver só com conhecimento de Bíblia ou de Deus, porque Nicodemos tinha ambos e na verdade não entendia nada. Há muita gente por aí lendo muita Bíblia, mas sem entendimento algum a respeito das coisas espirituais. Jesus então, ele instrui a Nicodemos e traz aí uma revelação surpreendente, exatamente no capítulo 3, no verso 10, quando Jesus diz: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? O que você aprendeu? O que você estudou? Esse aprofundamento que você teve ao longo de todos os anos na palavra, isso serve para nós, como se Jesus estivesse dizendo para nós: você conhece o que a Bíblia diz, mas não entende das coisas espirituais? Por que existem pessoas que não entendem questões espirituais? Porque, na verdade, vivem na carne, tentando entender a vida pelo Espírito. Esta é a grande realidade. Pessoas que não vivem pelo Espírito, pela direção do Espírito, mas baseada apenas nos seus próprios impulsos pessoais e carnais. E Jesus nos diz, através desse texto que nós lemos, que é preciso recebê-lo como Senhor e Salvador, para que a partir daí você nasça de novo, e aí você vai ser influenciado diretamente, e precisa ser influenciado diretamente por esse Espírito de Deus que passa a habitar em sua vida. Eu vou caminhar com os irmãos um pouco dentro de João 3, do verso agora de 6 a 16, e eu quero fazer alguns apontamentos ao longo desse texto. O que é necessário para nascer de novo e viver uma nova vida? Bem, entenda primeiro que existem duas maneiras de se viver. Há duas realidades nas quais nós podemos viver. O verso 6 de João diz assim, no capítulo 3: o que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Nós não podemos de forma alguma viver como se o nosso mundo físico fosse a única realidade existente. Durante toda a nossa caminhada cristã, o nosso viver como crente, nós vamos percebendo que Jesus nos chama para vivermos pelo Espírito, pela direção do Espírito Santo de Deus. Gálatas 5, 16, 17, a gente vai ler assim: digo, porém, andai em Espírito, ou seja, nova natureza, nova criatura. E diz mais: e não cumprireis a concupiscência da carne, ou seja, velha natureza. Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Então vejam que a palavra de Deus, esta palavra que nós temos, é a nossa guia, é quem nos guia, é quem nos conduz, e o Espírito Santo de Deus, ele está em nós para a nossa companhia, e vivemos em comunhão constante com o Senhor, na companhia do Espírito Santo de Deus, porque ele habita em nós. Esta é uma realidade. O que vemos através dos nossos olhos físicos pode nos confundir, porque o que você vê é passageiro, mas o que não se vê dura para sempre. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos 8, 12 e 13, ele diz assim: de maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne, porque se viver segundo a carne, morrereis.
Mas se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. Então nossa carne, que já está morta, tenta muitas das vezes ditar o padrão para o nosso viver, ditar a forma como devemos pensar, mas cabe a nós não dar ouvido à velha natureza que ainda fica dentro de nós, aqui tentando e fustigando para sobressair na nossa vida. Temos que lutar contra isso. Por isso o apóstolo Paulo, ele escreveu também lá em Romanos 7, de 18 a 19, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém efetuá-lo, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Veja bem que Paulo demonstra claramente o seu desejo de fazer o que é certo, de fazer o bem, de fazer aquilo que é correto diante de Deus, porém a sua razão era impulsionada pela natureza carnal, no objetivo de que não realizasse a vontade de Deus. É a natureza carnal que faz com que muitas das vezes o crente realize coisas que ele não quer. Preste atenção no que Paulo afirma, voltando ao texto, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. O que é isto? Na verdade é a guerra que existe entre a natureza pecaminosa e a natureza do Espírito Santo de Deus que habita em nós. É a guerra entre a nossa própria vontade e a vontade do nosso Deus, no desejo de fazer a sua vontade prevalecer em nossas vidas. Na verdade, existe uma resistência, muitas das vezes involuntária, da parte humana, e é esta resistência que cria esse atrito espiritual, ou seja, é a nossa carne resistindo para não fazer a vontade de Deus. Existem duas maneiras de se viver. Por qual estamos vivendo, né? Qual, na verdade, está prevalecendo na vida da gente? A carnal? É a vontade própria e pessoal? Ou é pelo Espírito que estamos caminhando? Ou é o Espírito Santo de Deus que de fato está determinando as nossas ações? Perceba que é o Espírito de Deus que precisa e que deve dirigir a nossa vida. Tem que ser assim, irmão, senão não funciona. Se não vivermos baseado pela direção que o Espírito Santo de Deus nos dá, teremos grande dificuldade para vivermos a nossa vida na dependência de Deus. Vejam que o verso 8 de João 3 diz assim: o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos no Espírito. Assim acontece com todos aqueles que experimentam um novo nascimento. Assim acontece com todos aqueles que nascem de novo. Ou seja, o que Jesus está apontando aqui, mostrando que não há controle sobre o Espírito de Deus. Na verdade, é Ele que precisa controlar, é Ele que precisa ditar a direção, é Ele que tem que dirigir as nossas vidas e dizer aquilo que precisa ser feito no nosso modo de vida. Uma vez que nós escolhemos viver essa nova vida, como é que nós vamos então aprender sobre essa nova realidade, sobre os padrões que o Senhor estabeleceu através da sua palavra para a nossa vida? Como é que nós vamos vivenciar a realidade dessa nova vida com Cristo Jesus que nós temos? Isso se dá através do Espírito Santo de Deus que habita em você. É assim que funciona. Um dia você creu e você recebeu a Jesus como Senhor e Salvador, e o Espírito Santo de Deus passou a habitar a sua vida. Ele nos direciona, é Ele quem nos lembra todas as coisas, e quando eu falo em todas as coisas, é daquilo que você lê, estuda da palavra de Deus.
Ele que haverá de fazer com que você se lembre e se recorde de todos os ensinos do Senhor através da sua palavra. Como o Senhor Jesus nos disse quando a lemos, João 14, 26 afirma isso para nós. Paulo nos ensina a sermos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Veja bem, no verso 18 do capítulo 5 de Efésios, a gente lê assim: não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do quê? Do Espírito. Enchei-vos, né? É um verbo que está aí no imperativo, na voz passiva, no tempo presente. Ou seja, o sentido aqui do texto é: vocês devem constantemente e continuamente deixar que o Espírito de Deus tome conta da vida de vocês. Tem feito isso? Deixar que o Espírito de Deus constantemente e continuamente dirija, conduza a vida de vocês. É isso, na verdade, o que é uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. E é curioso a gente pensar no seguinte, que considerando o texto, vejam que o texto diz o quê? Enchei-vos do Espírito. Então isso significa que é uma ordem de Deus para nós. Logo, se é uma ordem, o não cumprimento de uma ordem direta daquilo que Deus traz para nós através da sua palavra, se constitui em pecado. Não cumprir uma determinação da palavra para o crente é estar em pecado. A conclusão é evidente para mim: se é ordem, temos que cumprir. Não estar cheio do Espírito Santo constitui-se em pecado, no meu entendimento, considerando que é uma ordem. Aí talvez você fique: mas caramba, como é que eu vou ficar cheio do Espírito Santo? É Ele que precisa dirigir a nossa vida, e é simples ser cheio do Espírito Santo. Se Ele habita em você, porque você um dia recebeu a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, se Ele de fato está na sua vida e faz parte da sua vida, você vai vivenciar essa plenitude do Espírito através da obediência à palavra de Deus. Simples, irmãos. É incrível como às vezes a gente cria muitas dificuldades para entender o que a palavra de Deus diz, e nós achamos que temos que fazer algo pitoresco para se tornar cheio do Espírito. Na verdade, o segredo é obediência à palavra, é saber o que a palavra de Deus diz e ser obediente a ela. Essa é a forma como nós vivemos uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus é estar atento a tudo que a palavra de Deus diz e vivenciar. Quando você vivencia o que a palavra de Deus diz, você está cheio do Espírito, porque você está sendo conduzido pela palavra, está sendo conduzido pelo Senhor através da palavra. Às vezes isso é difícil. Vocês querem ver um exemplo lá de Saul? 1 Samuel 15, de 9 a 11. 1 Samuel 15, de 9 a 11, é interessante. Deus fala a Saul que ele destruísse todos os amalequitas e todos os seres viventes que houvessem naquele local deveriam ser destruídos, todos. E o que Saul fez? Eu queria que o texto fosse colocado aí, 1 Samuel 15, de 9 a 11. Aí o que Samuel vai e faz? Samuel resolve por sua conta. Samuel. Aí Saul o que faz? Resolve por sua conta separar as ovelhas, as vacas, né, os cordeiros, o melhor que havia, porque no seu entendimento, aquilo seria maravilhoso para agradar a Deus. Aquilo seria uma coisa, ele estaria fazendo uma coisa fantástica. Deus estaria se agradando dele, porque ele ia usar aqueles animais para sacrificar ao Senhor. Vejam que, aparentemente, a intenção é boa, né?
Aparentemente, a intenção é boa, mas você vê como é que a gente se engana muito nas coisas que fazemos diante de Deus. Porque não adianta a intenção ser boa. O que você tem que fazer é aquilo que Deus diz na sua palavra. E aí a gente vai ler na sequência ali do texto, verso 10 e verso 11. Olha lá, então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda noite clamou ao Senhor: não cumpriu as minhas palavras. Irmãos, vamos à palavra. Você vê como é que é simples você se tornar cheio do Espírito Santo. A palavra de Deus diz assim: mulheres, vós mulheres, sejam o quê? Submissas ao vosso marido. Você, como mulher, esposa, tem vivenciado isto? Tem honrado, amado o seu marido, respeitado o seu marido? Irmãos, não estou aqui divagando, eu estou olhando para a Bíblia, o que ela diz. Quer ser cheio do Espírito? Faça o que a palavra de Deus diz. Aos homens, o que a palavra de Deus diz? Vós, maridos, amai as vossas mulheres, homens. E é interessante, né, que às vezes a gente olha para a mulher e diz o texto lá que ela deve ser submissa ao marido, mas olha, não tem outra forma para o homem de amar se não for com sujeição. Pense você que é só a mulher que tem que sujeitar, não, mas que o homem também tem. Porque, meu irmão, para amar de verdade, tem que se sujeitar. E há muitas coisas. Você ama a sua mulher? Você tem amado de fato assim, como a palavra de Deus diz? Se você tem amado a sua mulher assim, você é uma pessoa que está cheia do Espírito, porque está seguindo a direção daquilo que a palavra de Deus diz para a sua vida. Filhos, obedecei os vossos pais, honra pai e mãe. Isso é direção da palavra, a palavra de Deus está dizendo. Se você está fazendo isso, você está cheio do Espírito, porque você está se deixando conduzir pelo que a palavra de Deus diz. Vejam o que eu estou querendo colocar aqui, como é simples viver uma vida plena e cheia do Espírito Santo. É só você viver o que a palavra de Deus diz, a palavra do próprio Deus. Eu não quero saber se você vive recebendo revelação, não me interessa se você tem visão, não me interessa se você tem sonhos, não me interessa se você vê fogo descendo do céu. O que me interessa é se você está aqui cumprindo o que a palavra de Deus diz. É isto aqui, é cumprir o que está aqui, que vai fazer com que você seja cheio do Espírito. É isto. Há muita gente fazendo muita coisa em nome de Deus, mas não estão vivendo pelo Espírito. Há muita obra em nome de Deus feita na carne. São os nossos impulsos, os rompantes, as nossas iras, as nossas revoltas, que muitas vezes vamos manifestando aqui e acolá. Não fazemos a obra de Deus pela manifestação do Espírito de Deus, segundo a direção do Espírito de Deus, através da sua palavra. E cuidado com isso, porque Mateus 7, 21 e 22, vamos ver lá na projeção, Mateus 7, 21 e 22, nos dá um alerta a respeito disto. De acharmos que estamos fazendo a obra de Deus, de acharmos que estamos agradando a Deus, e no fundo estamos nos enganando. Olha o que diz o texto: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz o quê? A vontade de meu Pai que está nos céus. Aonde que está a vontade do Pai? Está aqui. Vai em frente, 22, olha só.
Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios? Não realizamos muitos milagres? Há muita gente fazendo obra de Deus, em nome de Deus, como se estivesse fazendo para o Senhor. Irmãos, estão se iludindo, estão se enganando. Não fazem pelo Espírito Santo de Deus, fazem pela sua vontade pessoal, pelo seu desejo carnal e por muitos outros motivos, mas não pelo Espírito Santo de Deus. Está claro para mim o texto: profetizar, expulsar demônios, realizar milagres. É o que eu disse anteriormente, não me interessam essas coisas, me interessa é saber se você está vivendo o que a palavra de Deus diz. É isso que vai fazer com que você viva uma vida plena do Espírito, cheio do Espírito Santo, é a palavra. Vida plena, obedeça a palavra, isso sim vai te encher de vida e vida abundante, viver a palavra de Deus. Não tente explicar, amados, o sobrenatural, apenas creia. Jesus disse assim no verso 12 de João 3: eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Olha a pergunta que Jesus faz a Nicodemos. Nós estamos hoje vivendo debaixo da graça, com o Espírito Santo de Deus habitando em nós. Esta vida no Espírito nos conduz a um caminho sobrenatural. Esta é a realidade. Porque, meu irmão, eu não consigo crer de forma alguma que alguém que viva pela direção da palavra, que alguém que viva plenamente o que a palavra de Deus diz, que possa ter uma vida comum, que viva uma vida natural. Não é possível, porque vai experimentar coisas grandiosas da parte do Senhor através da sua palavra. E não precisa fazer milagres e coisas extraordinárias, não. A Bíblia diz que João Batista não fez milagres, não fez sinais, não fez nada, apenas era um pregador da palavra. Simples, como muitos que nós vemos nos dias de hoje aí, pregando a palavra aqui e ali, sem fazer nada extraordinário. Mas não se levantou o profeta maior do que João Batista. Simples, porque simplesmente estava cumprindo o que o Senhor havia determinado para ele através da palavra. Então a vida no Espírito de Deus é assim. Nós vamos experimentar de fato coisas extraordinárias da parte do Senhor através da sua palavra. Muitos de nós, muitas das vezes caminhamos até aqui, quem sabe, na força do nosso próprio braço, mas nós temos que aprender a viver na dependência de Deus através do seu Espírito que habita em nós, à luz da sua palavra, vivendo essa palavra, obedecendo essa palavra, fazendo com que essa palavra seja uma realidade constante na vida de cada um de nós. É isso que vai fazer a diferença, é isso que vai dar o sabor à nossa vida, para que a gente experimente aquela vida abundante que Jesus fala. Rompa com a incredulidade, pela fé, confie. Pela fé, confie no que diz a palavra. Pela fé, creia no que a palavra de Deus diz e deixe esta palavra te conduzir. Rompa com a incredulidade. Há muitas pessoas que leem e permanecem que parece que incrédulos em relação à palavra. Vivencie o amor de Deus. Lembre-se que Deus te amou você de tal maneira que deu o seu Filho por você. Ele deu a Jesus por você, para que você pudesse ter essa vida eterna, essa vida abundante, essa vida cheia de graça, esta vida rica, essa vida infestada da poderosa palavra de Deus. Com um coração cheio de fé e de expectativa, vamos vivenciar tudo aquilo que o Senhor tem para nós através da sua palavra. Não vamos abrir mão de nada. Se há alguma coisa que você perceba na palavra de Deus, que de repente entrou em choque com o seu modo de vida, é simples, né? É só se corrigir à luz da palavra.
Aquilo que a palavra de Deus disser para você fazer e você perceber que você não está fazendo, submeta-se à palavra. Deixe-se conduzir pelo Espírito Santo de Deus para se ajustar ao que a palavra de Deus traz como ensino. Nascer de novo é mais que um mandamento, é uma demonstração do amor de Deus por cada um de nós. Não há maior alegria do que receber esta vida que Deus dá em cada um de nós e passar a viver uma vida onde de fato somos chamados para um reino de paz. Um reino de paz. Aceite essa realidade. Viva essa nova vida em Cristo intensamente, através da palavra. E você será uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Saiba de uma coisa: há suficiência nele, em você. Há suficiência nele, em você, porque o Espírito Santo de Deus habita em você. Que você deixe o Espírito do Senhor de fato conduzir a tua vida através da palavra e seja uma pessoa cheia do Espírito do Senhor, hoje e para todo sempre. Amém? Amém. Vamos orar? Vamos falar com o Senhor. Deus amado, nós te agradecemos, Senhor, por esses momentos de adoração, momentos em que podemos não só expressar a nossa alegria, Senhor, o nosso prazer em poder cultuar a Ti, ó Deus, como também de poder ouvir a Tua palavra, de podermos entender, ó Deus, que o Teu Espírito Santo habita em nós e nós podemos vivenciar essa plenitude do Teu Espírito em nós, no dia a dia, através da prática da Tua palavra. Nos ajude, Senhor, a entendermos, a compreendermos as coisas espirituais através da Tua palavra, de maneira tal, Senhor, que a gente vivencie de forma intensa, Senhor, esse privilégio que é de obedecer a Tua palavra, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Se porventura houver alguém que ainda não tenha experimentado o Teu Filho Jesus como o Senhor e Salvador nesta noite, que o Senhor esteja incomodando os corações, Pai, e que o Senhor possa fazer morada neste coração ainda nesta noite, para que experimente esta nova vida, este novo modo de vida, esta realidade que é influenciada pelo Teu Santo Espírito, para um viver abundante na Tua presença, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, de nós e nos ajude, Senhor, com sabedoria a vivermos esta vida plena, para que Teu nome seja glorificado, Senhor, através de nossas vidas. É a oração que fazemos, Senhor, no nome de Jesus. Amém.